o nosso coração. Ana Lúcia, é com você. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada essa casa maravilhosa. Está sempre nos abrigando, né? Cuidando, nos acolhendo. Estou muito feliz de estar aqui novamente esse ano, colaborar um pouquinho, estudar junto com vocês, aprender mais um pouquinho. Então, hoje a gente traz o tema humildade e autoconhecimento. E os dois estão aliados ao último estudo que nós fizemos aqui, que foi sobre saúde mental. Então, a gente vai continuar um pouquinho hoje, com o mesmo intuito, né, de clarear esse nosso pensamento dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, com a ajuda de Santo Agostinho, com essas informações que vão chegando, né, para a gente encontrar a felicidade, para sermos trabalhadores, pessoas, seres humanos mais aptos, né, de acordo com a vontade divina. Então, nós pegamos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amai os vossos inimigos. Pegamos também para estudo de base o Livro dos Espíritos, o capítulo 12 do livro 3, que fala sobre a perfeição moral. E a pergunta 919, que é uma pergunta de Santo Agostinho, que traz uma mensagem de Santo Agostinho. No final, eu vou dar uma lida rápida no primeiro parágrafo, para não cansar muito a nossa conversa, né? A nossa reflexão hoje aqui. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma noção de que nós estamos num processo de desenvolvimento espiritual, né? Moral, e isso é muito individual. Nesse estudo, a gente percebe que não é uma coisa coletiva, né? Nós temos até as evoluções que são coletivas, mas esse processo individual, da perfeição, de adquirir virtudes como a humildade, por exemplo, são coisas assim individuais, que depende de nós querermos, né? Da nossa proposta de lutar por aquilo e de correr atrás do que a gente quer. E, para isso, a gente tem que ter uma noção de quem eu sou, para onde eu quero ir, eu tenho que ter um objetivo na minha vida. Porque a gente nasce, a gente cresce, a gente está no meio de uma família, a gente se torna adolescente, começa a procurar aqueles grupos para nos sentir pertencentes a eles, começa a querer ser aceita pela sociedade, e muitas vezes a gente se perde no caminho se não tiver uma orientação moral adequada, uma orientação educacional tranquila, orientada nas bases sólidas, né, de uma religiosidade, do encontro com Deus. E dentro da doutrina espírita, a gente encontra essas bases bem sólidas, e a gente pode, tem mais facilidade, vamos dizer assim, de encontrar esse apoio dentro da família quando ela se constitui todas, vamos supor, de espíritas. Não estou desmerecendo nenhuma outra religião, né? Porque todas são belíssimas, necessárias e têm um valor incrível. Mas, especificamente falando da doutrina espírita, que é o que eu estou me reportando hoje, ela traz essa base para a educação dos filhos, essa orientação imensa para a orientação da família. Então, voltando ao nosso estudo, esse processo desse desenvolvimento ele é muito único, é muito individual. Então, assim, depende realmente de mim, eu querer seguir, eu querer saber para onde eu vou, para eu poder me transformar, para eu poder fazer alguma coisa. Então, não depende mais do outro. Eu sou um adulto, adquiri vários conhecimentos, tenho várias influências de vários setores da sociedade, e agora eu tenho que resolver para onde eu vou. O que eu quero da minha vida, né? Eu estou vendo tantas coisas, recebendo tantas influências. Então, assim, quem eu sou? O que eu vou fazer? E esses conflitos existenciais, que a Joana de Ângeles, inclusive, traz na série dela, esses conflitos, eles não aparecem uma vez na nossa vida, eles aparecem várias vezes, em vários períodos. Né? Às vezes na infância, na adolescência principalmente, e a gente vai crescendo na fase adulta, de repente na fase madura, porque é uma coisa que como eu falei antes, uma coisa muito pessoal. Então, ele pode ser rápido, ele pode ser vagaroso, vai depender
de cada um de nós, vai depender do que a gente está procurando, do que a gente quer. E demanda esforço e boa vontade. Se eu não tiver boa vontade, se eu não me esforçar, não vou sair do lugar nunca, né? E aí a gente pode parar e pensar assim, né? A humildade é uma virtude maravilhosa. Muito, muito pouco das pessoas já conseguem ter essa virtude adquirida com propriedade que a gente necessita. Nós, qualquer um de nós, estamos exercitando. Então, a gente faz um exercício hoje, um exercício amanhã de humildade, a gente vê que é complicado, aí a gente volta a ser egoísta, a gente volta a cometer erros que já estão assim cristalizados dentro da gente, mas que tem como a gente solucionar. Porque existe o outro lado, é o querer. Então, assim, se eu quero realmente, se eu quero de verdade, eu consigo. Então, no Evangelho a gente não tem assim, pedir, né? Pedir e obtereis. Se eu peço com fé, com coragem, se eu quero melhorar, se eu quero realmente progredir em determinada tarefa, eu foco naquilo ali e corro atrás. Então, tudo é o querer. Por isso que eu falei que existe um processo, e mesmo ele sendo individual, mais rápido, e existe um processo mais lento, porque o processo é pessoal. Então, assim, como eu já disse, determinadas qualidades, elas são exercícios, né? Exercícios diários na nossa vida, e muitas vezes a gente fica com preguiça, a gente não está disposto. Porém, a providência divina, ela, quando percebe que nós estamos assim muito resistentes, né? Não estamos assim preguiçosos, começam a surgir na nossa vida oportunidades da gente desenvolver essas virtudes. Por exemplo, eu falei com um amigo uma vez que quantas virtudes a gente está podendo desenvolver nessa pandemia que nós estamos vivendo, a paciência, a tolerância, a empatia. Então, são coisas que não se adquire do dia para o outro. Então, você já está assim, 2 anos, vamos dizer, mais de 1 ano e meio nessa pandemia. Então, no início, nós ficamos muito tempo em casa com a família, e muitas vezes a gente não ficava, porque você ficava na rua o dia inteiro trabalhando, só via a família à noite. Então, assim, aí é fácil, né? 2 horinhas, 3 horinhas, você conviver com aquela pessoa. Agora, você vai conviver o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, a tolerância, o amor, a paciência, o carinho, o afeto. Então, teve que haver novamente, com toda essa situação, novos exercícios de relacionamento, para as pessoas continuarem. As pessoas que moravam na mesma residência, que não se viam sempre, agora se veem toda hora, poderem se adaptar e conviver de uma forma pacífica, de uma forma tolerante. Então, isso foi o quê? Uma obra da providência divina. Então, a gente aproveita. Então, tem coisas que a providência, tem oportunidades que a providência divina traz para a gente, que é para a gente evoluir, que é para a gente poder acordar e dar aquela sacudida, que é para a gente poder seguir em frente e dizer, olha, peraí, desse jeito não está legal, né? Vamos repensar, vamos tentar fazer de novo. Então, assim, não olha para trás, não. Até ali não estava legal. Então, daqui para frente a gente vai fazer melhor. E a gente vai seguindo. Só que acontece um problema, que até no livro Libertação, do André Luiz, psicografado pelo Chico, tem capítulos ali que o Hilário, ele até pergunta muitas vezes para o mentor como é que Deus é tão tolerante? Por que Deus não chega e dá logo um ponto final? Porque Deus é amor, ele sabe esperar. Ele sabe que tudo na nossa vida tem um tempo, tem um prazo, porque a gente também tem assim, a hora da gente mesmo dar o nosso, como é que se diz? O nosso ponto final. Não, Ana, você acorda, não está legal. Então, assim, e aí Hilário, ele fica surpreso, porque, poxa vida, esse Deus é maravilhoso, né? Porque assim, podia chegar e resolver tudo. Não, Deus é pai, é amoroso. Então, ele entende esse processo, ele sabe que é lento, então ele vai aguardar o momento da gente dar aquele insight, a gente evoluir, daquele clique, a gente seguir. E
E eu digo isso por quê? Por conta das cristalizações. Muitas vezes a gente fica cristalizado, engessado em determinadas situações viciosas na nossa vida há muito tempo. E assim, depende da gente. Ninguém vai tirar aquilo da gente. Ninguém vai chegar para mim, Ana Lúcia, minha filha, você está agindo errado e você para. Se eu não quiser ouvir. Então, a palavra hoje na nossa reunião, nesse momento assim, desse momento que nós estamos vivendo no nosso planeta, para nós podermos ter assim, uma saúde mental mais equilibrada, para a gente encontrar a felicidade, a palavra seria ouvir. Ouvir. Porque a gente precisa ouvir mais, a gente precisa estar mais preparado para dizer não para a gente. Porque, às vezes, a gente fica em determinados ciclos viciosos que só nós temos razão. Só a gente que serve, só a gente que presta, ou só a gente que está certo. Né? O outro está sempre errado. E aí o outro, quando começa a falar e trazer alguma coisa para a gente, uma sugestão, uma ideia, a gente se fecha, igual um caracol. E aí só o nosso pensamento é que é correto, só as nossas atitudes é que estão certas. A gente não escuta. A gente não escuta o outro. E isso é uma coisa muito séria, porque isso nos adoece. Isso nos adoece. E tornando a lembrar da providência divina, tem momentos que ela usa as pessoas, como nós já vimos isso no Evangelho, no livro dos Espíritos, no caso, tem momentos que a espiritualidade usa outro que está do nosso lado para nos dar um recado, porque muitas vezes em sonho, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, eles não conseguem chegar até nós, de tão fechados que a gente está. Eles não conseguem mandar um recado, dar um aviso, fazer um clareamento na nossa mente, dar uma intuição, a gente não consegue. Então, o que ele faz? Usa um outro veículo. Quem? Quem está do meu lado encarnado, quem está no meu trabalho. E, às vezes, aquela pessoa fala uma palavra, tem uma atitude, e você observa, para, e aí, naquele momento você acorda, você reflete e você muda. Muitas vezes. Pelo menos você para pensar. Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo, hoje em dia, esse momento assim, de um planeta de provas, expiações, que está mudando para ser planeta de regeneração, é um planeta onde estão tendo tantas provas coletivas, as provas individuais estão muito também gritantes, vamos dizer assim. Elas também nos chamam a atenção, porque além de ser uma coisa muito assim geral, é uma coisa muito pessoal. Porque esse momento é da gente chegar e dizer assim, para onde eu quero ir? Onde eu quero ficar? E assim, o que eu quero fazer? Né? Como vou ler lá no finalzinho do Santo Agostinho, o que eu preciso melhorar? Como eu posso fazer isso? E aí, na hora que a gente está passando por vivenciando qualquer situação desagradável, um conflito, que geralmente os conflitos, quando a gente passa por algum, a gente se acha que está indefeso, a gente acha que a gente está sendo injustiçado, a gente acha que está sendo perseguido, né? Qualquer coisa. Eu fui desempregado. Meu chefe mandou embora porque está me perseguindo. Né? Não, eu não trabalhei mal, eu chegava atrasado, ou eu era deitão, vamos dizer assim. Não, o problema não é meu, o problema é do meu chefe. Eu sou injustiçado. Né? E, às vezes a gente fica com raiva, a gente quer se vingar, né? Porque a gente é humano, não é? A gente está falando aqui de pessoas humanas, normais, cheias de imperfeição. Então, assim, não tem nenhum espírito evoluído aqui. Então, assim, a gente sente raiva, a gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente se acha injustiçado. Quantas vezes? Então, são sentimentos que fazem parte do ser humano, do nosso desenvolvimento, do atual momento que a gente está, que é uma coisa natural do nosso processo espiritual. Mas são coisas que a gente tem que começar o quê? A vencer. Então, a gente tem que se conhecer, ver por que eu estou com raiva, por que eu estou com rancor, por que eu estou me sentindo injustiçado. Será que realmente é assim ou é assado? E muitas vezes alguém dá lá um sinalzinho para a gente, mas a gente não quer ouvir.
Às vezes a pessoa vem e diz assim, olha, você podia chegar mais cedo amanhã, de repente a pessoa vai pegar menos no seu pé, né? Poxa vida. Não, eu vou chegar no meu horário, vou fazer o que eu quero. Então, assim, falta essa autorreflexão, uma autoavaliação, falta um sentimento de humildade, uma virtude. Como eu falei, é um exercício, né? Então, assim, humildade em tudo, na família, no trabalho, né? No ônibus, quando a gente pega o ônibus, no supermercado, quando a gente vai fazer compras, na rua, quando a gente passa por um transuinte que você não conhece, um desconhecido. Então, assim, falta humildade. A gente precisa desenvolver esse lado de uma forma mais rápida, né? Não é assim a hora que eu quiser. Porque, assim, eu quero ser feliz agora. A gente não quer ser feliz, a gente não quer encontrar o bem-estar, a gente não quer ter assim, a consciência tranquila, a gente não quer saber que está com o dever cumprido, a gente não quer estar bem com a família, com os amigos. Então, o que falta? O que falta para eu encontrar? Por que eu estou sempre com algum problema ou com algum conflito? Então, a Joana de Ângela fala que o conflito faz a gente crescer. Se está vivendo um conflito agora, é porque é para mexer com a sua cabeça e para você dali ser uma pessoa melhor. Então, não adianta a gente... Aí vem assim, como é que a gente pode agir diante de tudo isso? Né? Aí, como eu falei antes, né? Muitas vezes a espiritualidade usa de variáveis situações para chegar até nós e a gente, egoisticamente, está tão fechado ou no nosso problema, na nossa situação, que a gente não se abre e não escuta. E aí esses amigos vêm e nos dão alguns recados que a gente começa a abrir a nossa visão para a gente poder se melhorar. Né? E o principal caminho, além da gente ouvir, o principal caminho para a gente chegar a esses amigos espirituais, se a gente realmente tem vontade e a gente quer quebrar essas cristalizações, esses pensamentos que estão engessados dentro de nós, essas construções de outras encarnações que não deixam a gente evoluir, é a prece. Porque no momento da prece, eu me desligo de tudo. No momento que eu estou em prece, que eu estou meditando, que eu esqueço de tudo, que eu abro mão de tudo e vou cuidar de mim, eu consigo ouvir. Então, eu vou ouvir uma voz maior, eu vou ouvir minha consciência, e eu vou conseguir ouvir melhor o caminho a seguir. Então, quando eu me calo, eu passo a ouvir. Às vezes a gente grita tanto, a gente está falando tão alto, não é a nossa voz, falando por dentro, que a gente fica zonzo, e a gente não se escuta, e não escuta ninguém que quer chegar perto da gente para trazer um pouco de acalento. Então, assim, a gente tem que sossegar, diminuir essa ansiedade que a gente tem, diminuir essa volúpia, essa velocidade de querer coisas que... O que é que a gente quer? E para que a gente quer? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Eu quero evoluir, eu quero ser feliz. Então, eu preciso ouvir. Ouvir quem? Ouvir minha consciência. Ouvir quem? Ouvir Deus. Ouvir os amigos espirituais. Parar, gente. A gente corre tanto. Corre para quê? Não é? Para que a gente está correndo tanto? Né? A gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus. A gente precisa dos amigos um dos outros. Então, parar para ouvir. Acalmar. Respirar. Meditar e orar. Então, à medida que a gente vai orando, à medida que a gente vai se ligando às forças do plano espiritual, a gente vai ficando mais suscetível à influência deles. Bem mais. E a gente, no dia a dia, vai ficando com mais calma, realmente. A gente vai aprendendo a respirar, a gente vai aprendendo a fazer as coisas com mais acerto. E aí, isso facilita a nossa vida na hora das escolhas, porque a gente vai estar uma inspiração. A gente não vai estar mais sozinho. E o que faz o mundo hoje estar nessa volúpia, nessa guerra, nessa luta, né, do dia a dia, nessa correria, é exatamente a gente parou de ouvir. E aí,
como é que eu vou ser humilde ou desenvolver a humildade, né? Ou tentar exercitar se eu não escuto o próximo. Só escuto os meus gritos interiores, os meus conflitos. E aí tem um caso, tem até 2 casos aqui que eu vou dividir com vocês. E tem 3 casos, gente. Vamos lá, o primeiro. Então, tinha uma moça casada, trabalhadora, tinha uns 5 filhos, e todo final de semana ela visitava os pais. Então, ela trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo ela levava os 5 filhos, mais a família, ia para casa dos pais. E ficava na casa dos pais, passava sábado, dormia, domingo. E aí era hora dela relaxar. Por quê? Porque os pais faziam as coisas para ela, adoravam os netos, ficavam e foram crescendo nesse hábito. Um dia a mãe chega para essa filha e diz assim: filha, oi mãe, sábado e domingo também se cozinha. A filha ouviu aquilo. O que a minha mãe quis dizer com isso? Sábado e domingo, já sei, minha mãe está dizendo para eu ficar na minha casa e fazer comida para os meus filhos. É óbvio, não é? Mas ela levou um mês, né, para perceber, para refletir, para ouvir o recado da mãe, para acordar, né, e passar a ela chamar os pais que eram idosos para a casa dela, e não ela pesar o orçamento e a tranquilidade do fim de semana dos pais. Mas ela chorou um mês quando ouviu tudo isso, porque se sentiu ofendida, perseguida pela mãe, achou que foi injustiçada. Ela ouviu como ouvido o quê? Do egoísmo, do que era melhor para ela, do que ela achava que estava fazendo certo. Porque aquilo era o certo. Quando a mãe já idosa, tinha que ficar recebendo ela com todos os filhos na casa dela. E fazendo almoço, comida, gastando, trabalhando, e ela cansada porque trabalhou de segunda a sexta. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não pensa. E vem alguém de fora que nos ama muito e nos dão assim umas alfinetadas para a gente acordar e seguir o rumo. Então, depois de um mês, a moça refletiu e viu que estava completamente errado e acordou e sim, conseguiu o quê? Se direcionar no rumo correto, né? Tem um outro caso, é de uma colaboradora da Casa Espírita, muito querida, muito prestativa, chegava na Casa Espírita e trabalhava muito, mas chegava um certo momento que ela dizia que aquela casa não era para ela. Não estava muito chato, não era aquilo que ela queria. Tinha alguma coisa ali que não caía bem nela, ela não estava muito satisfeita, ia para outra casa. Chegava lá, iniciava o trabalho, trabalhava com afinco, com amor, muito prestativa, aí dali uns 2 meses, aquela casa está cheia de defeito, não serve para ela, ela tem que ir para outra casa. Aí ela ia para a terceira casa. E chegava lá prestativa, amorosa, trabalhava, todo mundo acolhia com amor e carinho, e dava serviço. E aí, no final, essa casa não serve para mim, não presta. Tem alguma coisa errada aqui. Ou é o presidente, ou é a secretária, ou é o evangelizador, ou é a evangelizadora, ou é o pedreiro, ou é o porteiro. Não presta, vou procurar outra. E aí ia para a quarta, ia para a quinta, e assim viveu a vida. Muitos anos procurando uma casa. Então, eram as casas que tinham problema? São as casas que estão dando defeito? São as casas que estão erradas? Não! Ela estava com uma sede, uma necessidade interna, uma busca pessoal, e ela não estava encontrando em casa nenhuma. Então, ela tinha que parar. Ela estava gritando dentro dela, estava com uma necessidade imensa de um determinado acolhimento que ela não estava encontrando, porque o problema estava muito dentro dela. Ela tinha que se achar primeiro, saber o que ela queria, para depois se encontrar dentro de uma instituição e fazer o carinho com as coisas que ela fazia, que ela prestava o serviço dela com amor, com dedicação. Porém, até que uma pessoa chamou a atenção. Será que realmente, minha filha, o problema está nas casas? Ou o problema está em você? Nunca mais voltou, ficou de mal. O que eu posso fazer? Né? É o segundo caso. Então, as pessoas, às vezes, a gente fala, você conversa, nesse caso aqui, né?
mas fica de mal, acha que você está errado, ou acha que você está sendo injustiçada. Mas as pessoas a espiritualidade vai colocando as pessoas para agir diante da gente, da nossa frente, para ver se a gente escuta de alguma forma e a gente toma rumo, né? Cria juízo, né? Conforme meu pai falava, cria juízo, menina, né? Para a Ana Lúcia criar juízo. Então, assim, a gente tem que ver o que está errado na gente. Mas como é que a gente vai ver se a gente não para? Se a gente não escuta o outro? Se só o que a gente fala está certo? Então, a gente tem que nos estudar, se conhecer sempre, para a gente poder ser feliz. Deus envia os mensageiros o tempo todo, mas nós não ouvimos, não queremos ouvir. Não nos permitimos evoluir ou sermos felizes, né? Crescer, né? Ouvir a nossa consciência. Então, Santo Agostinho, ele fala na mensagem dele que nós precisamos pensar no nosso dia. Como é que foi meu dia? O que é que eu fiz hoje? Eu desagradei alguém? Eu não agradei? O que é que eu deixei de fazer? Eu estou com a consciência tranquila? Então, assim, por quê? Porque se eu sou uma pessoa do bem, se eu quero crescer, se eu quero ajudar meu próximo, se eu quero ter minha consciência tranquila, eu tenho que estar diante da lei divina direito, correto, não é? Então, assim, o que Deus espera de mim? O que Jesus espera de mim? Os amigos espirituais que estão lá em cima torcendo pela nossa evolução, sempre ali dando o braço, sempre nos ajudando. O que eles querem de cada um de nós? Que a gente se encontre, que a gente seja feliz, que a gente progrida espiritualmente, moralmente, materialmente. Eles torcem pela nossa grandeza, pela nossa espiritualidade. Eles querem que a gente evolua realmente. Então, eles dão as oportunidades, eles dão as chances, mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente foge, né? Por isso que eu falei lá no início, quando a gente estava conversando, que a gente pode muito bem, né? Andar mais rápido na nossa evolução ou andar mais devagar. Depende da nossa boa vontade, da nossa força, da nossa vontade de espírito. Então, isso é exercitar a humildade sempre. Olhar para dentro de nós e a gente ver que a gente precisa ouvir a voz de Deus realmente. E aí, como eu falei, eu vou dar uma Conhecimento de si mesmo, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, e aí, Santo Agostinho, depois, ele vem falando: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Agora, sinceramente, eu vou deitar cansada, né? Vou ficar pensando, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu não fiz o que eu tinha, será que alguém ficou com raiva de mim? Será que eu deixei de cumprir meu dever? Sim, vamos sim. Se isso criar um hábito, é uma forma da gente adquirir humildade. Porque o que o mundo espera é que a gente não faça isso. Porque o que está dentro do mundo, dentro do ser humano? O orgulho, a vaidade, a preguiça, né? A falta de coragem. E quando a gente tem a coragem de fazer isso, de se olhar e dizer assim, o dia não foi legal. Gente, quanta coisa deixei de fazer. Deixei de fazer por quê? Porque fiquei procrastinando, fiquei com preguiça, fiquei deixando para o dia de amanhã, e aí não fiz. Então, o meu dia podia ter sido melhor.
Eu vou dormir o quê? Incomodada, eu vou dormir... eu não vou dormir satisfeita. Se eu tenho realmente no meu coração vontade de evoluir, de me melhorar, vontade de crescer espiritualmente, vontade de ser uma pessoa melhor, uma cidadã melhor, um cidadão melhor. Então, quando a gente quer realmente ser melhor, a gente se esforça, corre atrás e faz o que a gente pode. Faz até o impossível, que não se torna mais impossível, porque a gente tem vontade, a gente quer, e a gente passa o quê? Nesse caso aqui da nossa reflexão hoje é ouvir. Ouvir os nossos sentimentos, ouvir Deus, parar, acalmar, sair desse mundo enlouquecido e mentalmente respirar e pedir ajuda ao plano espiritual para trazer um rumo mais tranquilo, para a gente poder desenvolver essas virtudes maravilhosas que Jesus elencou para a gente, com a própria prática dele no Evangelho, que a gente lembra quando lê todas as coisas que ele fez, aquele homem digno e bom, esse espírito de luz que está sempre conosco, nos carregando sempre no colo e nos enchendo de luz e de sabedoria, nos enchendo de esperança, nos enchendo de amor e de alegria. Então, esse espírito veio, mostrou um jeito da gente conseguir vencer esse mundo, né? E vencer esse mundo só depende da gente, né? Adquirir essa humildade, exercitar. Ninguém vai sair daqui humilde, né? Nem na palestra hoje, nem depois na reencarnação, porque a gente tem várias encarnações para adquirir a humildade. Mas a gente tem que começar a exercitar, pelo menos saber como a gente deve começar. Começar ouvindo, silenciando a nossa voz, silenciando esse barulho louco de dentro da nossa cabeça. Parar e pensar, e ver onde a gente pode ser melhor, e onde a gente pode fazer melhor, como o Santo Agostinho coloca tão belamente para cada um de nós. Então, que Deus nos ilumine, que Deus fique conosco, que possamos cada vez mais exercitar esse amor, essa compreensão, essa empatia que falta tanto hoje na nossa sociedade, para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa ter sempre a alegria de servir, a alegria de estar com o outro, de estar no grupo, de estar nas casas, nas instituições, logo brevemente, né? Com amor, com vontade de ouvir e de se ligar cada vez mais aos amigos espirituais, a Deus, a misericórdia divina. Um beijo no coração de cada um, que até o próximo encontro para cada um de nós. Boa noite para todos.